Boa tarde, pessoal. Mais uma aula nossa. Vamos completar o assunto até sexta-feira e eu já vou deixar daqui para sexta-feira todas as questões referentes à prova. Lembrando que nossa avaliação dessa vez, ela não vai ser a nossa avaliação tradicional, nossa prova, então eu vou deixar algumas coisas para vocês e vocês vão ter que me mandar esse material. Na aula passada, eu tratei sobre competência do Poder Judiciário brasileiro. Nós temos no Brasil dois grandes grupos de competência, uma chamada competência exclusiva do Poder Judiciário brasileiro. Significa o quê? São as ações que somente o Poder Judiciário brasileiro pode conhecer. Então, mesmo que o Poder Judiciário de algum outro país se pronuncie sobre essas matérias, elas são inviáveis de serem homologadas pelo Poder Judiciário brasileiro e ter qualquer tipo de validade no Brasil. Quais são? Nesse caso, diante da competência exclusiva, é muito simples, que nós só temos três grandes casos, que é as ações relativas a imóveis situados no Brasil, o inventário e partilha de bens situados no Brasil, bem como a confirmação do testamento particular, e, no caso, foi acrescentado pelo novo CPC 2015, uma terceira competência que não tinha no CPC de 1972, que é o caso da partilha de bens decorrentes da dissolução de união estável, separação judicial e divórcio, certo? Então, que partilha de bens? Partilha de bens existentes no Brasil. Lembrando, tanto no caso da herança como no caso da partilha de bens, o que define a competência do Poder Judiciário brasileiro é o lugar onde os bens são situados no território brasileiro. Então, mesmo que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira e tenha domicílio fora do território nacional, isso não afasta a competência do Poder Judiciário brasileiro. Uma aluna me fez uma pergunta na nossa sala do Classroom sobre a questão de uma empresa estrangeira que se ela pode ser demandada no Brasil ou se ela só é demandada no Brasil em relativo às ações oriundas do território brasileiro. Essa resposta ela vai estar na competência concorrente. Nós temos hoje 6 hipóteses de competência concorrente, né? Quais são as 3? Que praticamente é a repetição do CPC de 73. A primeira questão é: o réu for domiciliado no Brasil. A segunda, no Brasil tivesse que ser cumprida a obrigação. E a terceira, a ação se originar de fato ou ato ocorrido no Brasil. Mas o parágrafo primeiro ele vai dizer: considera-se domiciliado no Brasil a empresa que tenha no Brasil escritório, agência, filial ou sucursal. Então, tendo uma dessas hipóteses, a gente também pode dizer que ele também é competente o Poder Judiciário brasileiro. Por quê? No Brasil, aqui a gente vai ter o quê? O domicílio. Essa questão eu já tinha colocado, então a resposta é: mesmo que se trate de uma situação hipotética que nós não tenhamos ocorrido no território brasileiro, no Brasil a gente vai ter competência para execução para o conhecimento dessa obrigação, tá certo? Então pode, mesmo não sendo uma ação originária do território brasileiro, no Brasil a gente ter a demanda. As outras situações que eu coloquei na aula passada, que está gravada aí, foi a situação de a gente ter a questão do alimentos. Se o devedor de alimentos ele não é domiciliado no Brasil, porém, no Brasil ele tem patrimônio para cumprir a obrigação alimentar, ou ainda o alimentante for domiciliado no território brasileiro, o Poder Judiciário brasileiro também tem competência para conhecer da ação. Outra situação que a gente viu foi a questão do consumidor situado no território brasileiro. E uma terceira hipótese também são nas situações de cláusula de eleição de fórum, ou ainda nas situações de fórum shopping. Significa, mesmo o país ele não tendo uma aderência com o território brasileiro, quer dizer, as partes eles não têm nenhuma relação com o território brasileiro, eles poderiam propor uma ação no Brasil e, nesse caso, não havendo a exceção de incompetência que deve ser colocada como preliminar da contestação, a gente teria a prorrogação de fórum e o Poder Judiciário brasileiro também seria competente para conhecer desse processo. Então, fiz todos os comentários desse tema na nossa última aula, que tem 28 minutos. Ainda estou aguardando vocês tirarem as dúvidas de vocês e vou passar até a noite também o exercício para vocês me entregarem até o dia da prova. Vocês podem me entregar esse exercício, se eu não me engano, até o dia 24, mas eu vou confirmar
com a secretaria da Unicap para a gente não ter nenhum tipo de dúvida, tá certo? E quando eu passar o exercício, eu já vou colocando para vocês a data da entrega. A nossa aula de hoje se refere à questão da competência, as situações de cooperação jurisdicional. A primeira coisa que a gente vê, o nome já está dizendo cooperação. Cooperação é um ato voluntário. O Brasil coopera no caso do CPC de 2015, a gente está falando cooperação em matéria civil. A cooperação em matéria penal vai ser, por exemplo, a extradição, né? Uma modalidade de cooperação em matéria penal. A cooperação em matéria civil, nós hoje temos 3 possibilidades de cooperação. A gente tem, no caso, o auxílio direto, que é uma modalidade mais simples. Nós temos a carta rogatória e a homologação de sentença estrangeira. Então, o nome já está dizendo cooperar. O Brasil ele não é obrigado a, por exemplo, cumprir nenhum tipo de prestação jurisdicional solicitada por um país estrangeiro. Ele só vai cooperar nos casos que ele quer. Certo? Outra coisa importante que a gente tem aí é que em matéria de cooperação nós temos alguns tratados internacionais sobre o tema. No âmbito das Américas nós temos os protocolos de Las Lenhas. Nós também temos outros tratados relativos ao processo de cooperação internacional, como relativo também à prestação de alimentos. A gente tem a Convenção de Nova York sobre prestação de alimentos, que é de 1954, e a gente tem também uma convenção nos âmbitos das Américas. Fora que nós temos vários acordos bilaterais de cooperação, de matéria processual civil, comercial e empresarial. Certo? E também temos algumas modalidades de cooperação na área tributária para evitar a evasão de divisas, tá certo? É importante vocês assinalar que o CPC de 2015, ele trata dos aspectos gerais da cooperação. Significa que qualquer país pode pedir a cooperação com base no CPC de 2015, independente da existência de tratado, seja multilateral, como uma convenção, seja um tratado bilateral, certo? Então, a parte de cooperação vai estar lá no artigo 26 do CPC de 2015 e ele vai ser aplicado a todos os países, independente da existência de tratado. Uma coisa interessante nesse caso do CPC de 2015 é que o redator dessa parte foi justamente Mazzuoli. Eu considero a parte extremamente mal escrita, mas o que está lá disposto é algo que a gente deve estudar e que, infelizmente, a gente deve seguir, né? Nesse sentido. Então, lá no artigo 26 vem dizendo, a cooperação jurídica internacional será regida por tratado de que o Brasil faz parte e obedecerá, né? Então, regra geral, ele vai ser do tratado que o Brasil faz parte, mas as modalidades de cooperação do artigo 26 em seguintes, eles podem ser prestados independente de tratado. Respeito às garantias do devido processo legal ou no estado requerente, quer dizer, no Brasil, se o Brasil é o requerente, quando o Brasil pede, ele é o requerente, e quando o Brasil é solicitado, ele é o requerido, tá certo? Igualdade de tratamento entre nacionais e estrangeiros, residentes ou não no Brasil, em relação ao acesso à justiça e à tramitação dos processos, assegurando assistência judiciária aos necessitados. A assistência judiciária prestada no Brasil em relação aos estrangeiros, e também vocês vão ver isso na lei da migração mais um pouquinho à frente, ela não faz distinção se o estrangeiro está legalizado ou se o estrangeiro encontra-se numa situação precária. Então, quem vai fazer essa cooperação ao estrangeiro vai ser justamente as defensorias públicas da União. O que eu sei até agora é que elas ainda pouco conhecem da lei de imigração, que é uma lei também muito recente, é uma lei de 2017, mas esse dever de prestação, sejam relativos aos atos migratórios, sejam relativos aos atos não migratórios. Então, no aspecto da defensoria pública, ele não faz distinção entre o estrangeiro regular e o estrangeiro irregular. Ambos podem requerer o benefício do acesso à justiça, bem como também eles podem ser peticionários
da justiça gratuita no Brasil, tá certo? Publicidade processual, exceto nas hipóteses de sigilo previstas na legislação brasileira do Estado requerente. A existência de autoridade central para a recepção e transmissão dos pedidos de cooperação. Geralmente, a autoridade central no Brasil vai ser o Ministério da Justiça. Porém, pode, no Tratado Internacional, ser indicado outra autoridade central. Então, outra autoridade central ele pode ser indicado para receber esses pedidos de cooperação. Mas, regra geral, quem faz essa autoridade central vai ser o Ministério da Justiça. Tá certo? Espontaneidade na transmissão de informações a autoridades estrangeiras também. Parágrafo 1º. Na ausência de tratado, a cooperação jurídica internacional poderá realizar-se com base em reciprocidade manifestada por via diplomática. Não se exigirá reciprocidade referida no parágrafo 1º para homologação de sentença estrangeira. Parágrafo 3º. Na cooperação jurídica internacional não será admitida a prática de atos que contrariem ou que produzam resultados incompatíveis com as normas fundamentais que regem o Estado brasileiro. E, parágrafo 4º, o Ministério da Justiça exercerá as funções de autoridade central na ausência de designação específica, tá certo? No artigo 27, ele vai só exemplificando as principais coisas que são pedidas numa cooperação jurídica, que é citação, intimação, notificação judicial e extrajudicial, colheita de provas e obtenção de informações, homologação e cumprimento de decisão, concessão de medida judicial de urgência, assistência jurídica internacional e qualquer outra medida judicial ou extrajudicial não proibida pela lei brasileira. Mas observe uma coisa aqui importante. No caso dos processos de cooperação jurídica internacional, a gente não pode ser solicitado no Brasil a questão da cooperação para atos de natureza executivos. Por quê? Porque os atos que nós dizemos de natureza executiva são atos de natureza expropriatória, são atos de submissão patrimonial. Então, por exemplo, o que são os atos de natureza executiva? São os arrestos, né? São as penhoras. Então, medidas judiciais de natureza executiva, elas só podem ser aplicadas no Brasil após a homologação de sentença estrangeira. Então, elas não podem ser objetos nem de pedido de auxílio direto, nem podem ser objetos de pedido de carta rogatória. Então, ele cita alguns atos, de certa forma, exemplificativos, mas se por acaso o pedido ele tiver uma atribuição, uma natureza executiva, ou pode ser até a cautelatória, mas ela nunca vai poder ser executiva, então ele não pode ser cumprido e o Poder Judiciário brasileiro ele tem que negar esse cumprimento. Hoje nós temos o CPC de 2015, ele traz as 3 modalidades: o auxílio direto, a carta rogatória e a homologação de sentença estrangeira. O interessante é que o auxílio direto, ele não era previsto nos tratados internacionais, ele não era previsto no CPC anterior, mas ele era um procedimento previsto nos tratados internacionais e também era, de certa forma, cumpridos. O que é que o auxílio direto pede? O auxílio direto é uma modalidade. Por que ele chama auxílio direto? Porque é de Estado para Estado. No auxílio direto, a gente não tem o intermédio do Poder Judiciário. Ou seja, o Poder Judiciário ele não é requerido para o cumprimento de nenhum tipo de obrigação. Por exemplo, uma informação sobre um processo. Um exemplo, uma informação sobre a legislação brasileira, indicando se a legislação brasileira, qual a legislação vigente, qual a aplicação, né, daquela legislação. Esse tipo de informação ele pode ser feito por auxílio direto. Então, o Ministério da Justiça ele recebe e ele encaminha, nesse caso, para a AGU, a Advocacia Geral da União, para o cumprimento dos pedidos de auxílio direto. Agora, a carta rogatória e a homologação de sentença estrangeira, elas precisam serem requeridas justamente ao STJ. É um procedimento judicial. Na verdade, é um processo com triangularização processual, com citação da parte, com intimação, com contestação, com impugnação.
certo? Já o auxílio direto, não. Ele é um procedimento mais simples. Quando é que, professora, quando é que cabe auxílio direto? Quando não cabe carta rogatória. Inclusive, mesmo que a parte faça ou seja encaminhado um pedido de carta rogatória, o que é que ele pode fazer em relação a isso? O próprio STJ ele pode declinar, né, a carta rogatória e mandar cumprir aquele ato processual por auxílio direto. Então, não existe assim um critério e até mesmo aquele que está previsto a partir do artigo 28, ele não é um rol taxativo, ele é um rol meramente exemplificativo. Então, ele exemplifica as situações que podem ser auxílio direto, mas outras situações, mesmo que não estejam previstas no CPC, também podem ser cumpridas por auxílio direto, desde que sejam procedimentos judiciais que não exijam justamente a intervenção do STJ. O STJ, quando ele se pronuncia sobre o pedido feito por um país estrangeiro para cumprimento de um ato processual, ele não vai analisar o conteúdo do ato processual, ele vai analisar os aspectos formais desse pedido. Por isso que é chamado juízo de delibação, porque é um juízo que ele não analisa o mérito do processo, não analisa o mérito da medida e ele analisa somente os seus aspectos formais. Certo? Então, cabe auxílio direto quando a medida não decorrer diretamente de decisão de autoridade jurisdicional estrangeira a ser submetida a juízo de delibação no Brasil, o que significa cabe auxílio direto quando eu não preciso pedir carta rogatória e nem homologação de sentença estrangeira. Então, leia-se dessa forma, certo? Porque o juízo de delibação ele vai ser justamente o juízo que o STJ se pronuncia nos pedidos de carta rogatória e de homologação de sentença estrangeira. No artigo 29 vai dizer: a solicitação de auxílio direto será encaminhada pelo órgão estrangeiro interessado à autoridade central, cabendo ao Estado requerente assegurar a autenticidade e clareza do pedido. Artigo 30. Além dos casos previstos em tratados que o Brasil faz parte, o auxílio direto terá os seguintes objetos: obtenção e prestação de informações sobre ordenamento jurídico ou sobre processos administrativos ou jurisdicionais findos ou em curso, colheita de provas, salvo se a medida for adotada em processo em curso no estrangeiro de competência exclusiva do Poder Judiciário brasileiro, porque o auxílio direto, nem carta rogatória, nem a homologação de sentença estrangeira podem ser solicitados em processo de competência exclusiva. Então, aqui, esse artigo, na verdade, ele é um artigo plenamente dispensável. Ele, na verdade, está chovendo no molhado, né? Porque ele não está acrescentando nada ao que a gente já sabe que não é possível ser feito. Qualquer outra medida judicial, extrajudicial, não proibida pela lei brasileira. Também não quis dizer absolutamente nada, né? Então, a gente já sabe, vai caber auxílio direto quando não cabe carta rogatória e quando não cabe homologação de sentença estrangeira, quando se trata de um ato processual simples, certo? Artigo 31. A autoridade central brasileira comunicar-se-á diretamente com suas congêneres e, se necessário, com outros órgãos estrangeiros responsáveis pela tramitação e pela execução de pedidos de cooperação enviados e recebidos pelo Estado brasileiro, respeitadas disposições específicas constantes em tratados. Por exemplo, a Convenção de Nova York sobre prestação alimentar, ela diz que a carta rogatória tem que ser devolvida no prazo máximo de, se eu não me engano, 4 meses, 120 dias, né? Findo desse prazo, ele, de certa forma, vai sujeitar o Estado a algum tipo de penalidade, bem como as medidas solicitadas pela Convenção de Nova York sobre prestação alimentar, ela também não cobra custos e emolumentos judiciais. Entenderam? Artigo 33. Recebido o pedido de auxílio direto passivo, a autoridade central encaminhará à Advocacia Geral da União, que requererá em juízo a medida judicial solicitada. A AGU ela vai solicitar, se for alguma medida judicial simples, diretamente à Justiça Federal. Então, ela não vai fazer essa solicitação ao STJ através de carta rogatória, mas ela vai diretamente para o Poder Judiciário, se for uma coisa simples, por exemplo, um processo, um relatório de um processo, um encaminhamento de uma sentença. Então, isso daqui, ou até mesmo uma citação de uma parte. Então, é uma coisa que a AGU pode fazer esse pedido diretamente à Justiça Federal para cumprimento. Ele vai pedir em que Justiça Federal? Vai pedir naquela que tiver competência jurisdicional, quer dizer, naquele
em que no lugar onde, por exemplo, a parte que vai prestar informação resida, tá certo? Artigo 34. Compete ao juízo federal do lugar em que deve ser executada a medida apreciar pedido de auxílio direto passivo que demande prestação de atividade jurisdicional, certo? No caso da carta rogatória, a gente vai estar lá no artigo 35. O artigo 35 foi um artigo que, quando o CPC foi lançado, eu já tinha dito que esse artigo não poderia ser homologado, né? Não poderia ser sancionado. E, de fato, o artigo 35 foi vetado. O 36, ele de certa forma, trata muito pouca informação sobre a carta rogatória. E ele só diz que o procedimento de carta rogatória perante o Superior Tribunal de Justiça é de jurisdição contenciosa e deve assegurar às partes as garantias do devido processo legal. A defesa restringir-se-á a discussão quanto ao atendimento dos requisitos para o pronunciamento judicial estrangeiro que produz efeitos no Brasil. E, em qualquer hipótese, é vedado a revisão do mérito do pronunciamento judicial estrangeiro pela autoridade judiciária brasileira. Então, o Brasil ele não vai fazer uma avaliação da qualidade da medida ou, por exemplo, da necessidade daquele ato processual ou ainda da conveniência. O Poder Judiciário brasileiro ou ele determina o cumprimento do ato processual ou ele nega o curso do cumprimento do ato processual. Pronto, certo? Por isso, é isso que, de certa forma, ele está dizendo no artigo. A gente não vai fazer uma revisão do ato. Por exemplo, carta rogatória, a gente pode ter numa carta rogatória uma concessão de uma liminar. Então, não cabe ao Poder Judiciário brasileiro fazer a revisão desta liminar em sede de carta rogatória. Ou ele cumpre ou ele não cumpre. Ele pode até cumprir de forma parcial, mas ele não pode fazer a revisão da conveniência do ato processual, certo? No artigo 37 seguintes, olha, o que ele trata de carta rogatória é muito pouco, porque, na verdade, o procedimento de carta rogatória e de homologação de sentença estrangeira vão ser regulados pela resolução número 9 do STJ. É uma resolução de 2005. Lembrando que em 2004 a gente teve aquela reforma do Poder Judiciário e a homologação de sentença estrangeira, ela saiu da competência do STF e foi incluída entre as competências originárias do STJ, certo? Então, o que é que acontece em relação a isso? Nós não temos ainda uma regulamentação do procedimento por lei. O que nós temos é uma resolução que regulamenta efetivamente como esses pedidos eles vão ser apreciados no âmbito do STJ, que é uma reprodução também de uma resolução anterior do STF, tá certo? Então, o que a gente tem no código é muito pouco. Na parte de homologação de sentença estrangeira, que está lá no 960 seguintes do CPC, ele é muito mais amplo e traz algumas novidades em relação à resolução número 9. Mas, essa parte que trata de carta rogatória, ele reproduz o que a gente já tem de conteúdo e de jurisprudência e de tudo que tem na resolução número 9, que eu vou gravar um próximo vídeo explicando o procedimento da resolução número 9 para vocês, certo? Então, o pedido de cooperação jurídica internacional, oriundo de autoridade brasileira competente, será encaminhado à autoridade central para posterior envio. Então, no artigo 37 seguintes, ele está falando quando o Brasil pede. E nos artigos anteriores, ele está dizendo quando o Brasil é pedido. Então, quando a gente recebe o pedido, quando a gente é requerido, a gente diz como é que a gente vai cumprir esse pedido. Da mesma forma, se vocês forem advogar na área e vocês precisarem de fazer algum pedido para o Poder Judiciário estrangeiro, vocês vão ter que consultar a legislação do país que vocês solicitam para saber o que é que eles falam, como é que eles se pronunciam, como é que eles tratam a questão da cooperação jurisdicional, né? E de saber lá quem é a autoridade central, quem é que cumpre o procedimento, qual é os custos. Carta rogatória e os custos de um processo desse, eles são altos. E nós temos pouquíssimos advogados especializados nessa matéria, tá certo? Então, no artigo 37 seguintes, ele vai dizendo quando o Brasil pede. Quando a gente pede, a primeira coisa que a gente tem que olhar efetivamente é como é disciplinado o assunto nas legislações locais. É isso que o artigo 37 está dizendo. No artigo 38, o pedido de cooperação oriundo de autoridade brasileira competente e os documentos anexos que o instruam serão encaminhados à autoridade central, acompanhado de tradução
para a língua oficial do Estado requerido, por óbvio também. O pedido passivo de cooperação internacional será recusado se configurar manifesta ofensa à ordem pública. Artigo 40. A cooperação jurídica internacional para execução de decisão estrangeira dar-se-á por meio de carta rogatória e ou de ação de homologação de sentença estrangeira, de acordo com o artigo 960 do nosso CPC. E o artigo 41 diz: considera-se autêntico o documento que instruiu o pedido de cooperação internacional, inclusive tradução para a língua portuguesa, quando encaminhado pelo Estado brasileiro por meio de autoridade central ou por via diplomática. A gente já teve até uma lei falando que aquilo que a gente encaminha pelos órgãos públicos, eles não precisam ser autenticados, precisa daquela autenticação em cartório não, porque a presunção, né, de legalidade dos atos praticados pelo poder público. Então, ele não vai precisar, a gente vai precisar autenticar os documentos, não. O servidor público que recebe esses documentos, ele tem a obrigação de conferir esses documentos com o original e também apostilar a sua autenticação, tá certo? O disposto no caput não impede, quando necessária, a aplicação pelo Estado requerente do princípio da reciprocidade de tratamento. Pode ser que o Estado lá só tenha um interesse em cumprir a cooperação, em cooperar com o Estado brasileiro, se o Brasil também prometer reciprocidade. Então, a gente vai ter que analisar, nesse caso, a legislação local sobre o assunto. Essa primeira parte do CPC eu terminei, vou gravar um outro vídeo falando sobre a resolução número 9 e também falando sobre a homologação de sentença estrangeira, que é a partir do artigo 960. Vou deixar também um exercício para vocês lá na página, para vocês cumprirem. Lembrando que esse exercício vale nota, tá certo? Vou disponibilizar esse material já para vocês fazerem a leitura e estou disponível à noite para vocês tirarem dúvidas referentes ao assunto, como também aos assuntos passados, ok? Obrigada, pessoal. A gente tem aí quase 27 minutos de vídeo para vocês. Até a próxima.